Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um react aqui da Psicóloga versus o Red Pill. A gente vai dar uma olhadinha nisso porque tem alguns tópicos aqui importantes e eu quero mostrar para vocês a minha posição sobre isso, tá? Então, sem mais demoras, vamos dar uma olhada nesse vídeo aí que pegou a internet e virou polêmica, mas vamos dar uma olhada porque eu vou reagir bastante a coisa de Red Pill aqui e também de várias outras posições, desde o digital, entre outros, beleza? Vamos lá então. Não, ficante, viesse me buscar. Eu gostaria. E ele não vem, o que eu vou fazer com isso? O que você acha da frase mulher é artigo de luxo? Não, acho péssima essa frase. Mulher é artigo de luxo pra quem? Essa primeira pergunta faz o menor sentido, né? Tipo, eu acho que a ideia dele, quando ele fala mulher é um artigo de luxo, ele tá criticando alguma coisa que aconteceu na internet, onde que claramente tem assim a ver com questões ideológicas e de certos grupos que tem uma certa agenda, então eles tentam usar o que eles conseguirem para atingir esses objetivos. E uma das coisas que eles utilizam para atingir esses objetivos é usar, por exemplo, as mulheres. Então eles usam as mulheres de formas diferentes para atingir um certo objetivo. Então pode ser isso. Mas talvez possa ser uma pesquisa na internet, alguma coisa do tipo relacionada, deve ser. Pra ela mesma. Não, acho Ou querem inflar o ego, né, para se sentir melhor, ou elas têm uma certa mentalidade do tipo, eu tenho alto valor, então eu sou uma pessoa que eu sou um artigo de luxo, tá ligado? É uma forma da pessoa inflar o ego dela. Então tem várias pessoas que são assim, entendeu? Eu acho que, tipo, até meio estranho essa psicóloga tá debatendo com esse Red Pill nesse sentido, porque eu acho que é uma plataforma onde que eles podem conversar sobre qualquer coisa. Eu acho até estranha dela não levar em consideração esses pontos, não falar sobre essas necessidades de inflar o ego, de se sentir o prêmio, entendeu? De se valorizar muito além do que realmente a pessoa vale, por assim dizer, entendeu? Então pode ser nesse sentido também, né? Então eu acho que sim, teria um ponto ali que ela poderia ter citado se ela quisesse. essa frase, tipo, Essa frase é uma das frases que mais ecoam na internet. é, Sim. acabei de ser contra. Mulher- Então. Ah, só entra gente ruim na minha vida, não, filho. O boy lixo. Não, entrou quem você deixou ficar. Não é bem assim não, gente, olha só. Porque o ser humano, ele não é um ser como muita gente diz, tipo, pô, eu controlo tudo que eu faço, entendeu? Cada pessoa é diferente. Então, por exemplo, quando entra alguém na sua vida, e se o seu sentimento apareceu? E você se apaixonou pela pessoa e a pessoa, tipo, não vale nada, mas seu sentimento apareceu. Você vai conseguir, tipo, se afastar daquela situação porque você permitiu que ele ficasse na sua vida? Então, assim, esse é um ponto muito importante que, claramente, essa psicóloga, ela não entende nada ou entende muito pouco sobre a atração humana, sobre os relacionamentos humanos. Porque existem várias razões do porquê alguém deixa uma pessoa que não presta na vida dela, certo? Existem várias razões. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem deixar aquele indivíduo porque pensa que não vai ter nada demais, ou então tem certos problemas que precisa de ajuda psicológica, e ela teve essa oportunidade de falar, se você passa por esses problemas, se você sofre de dependência ou de codependência, passe num profissional para poder te ajudar. Isso ela não falou. Isso seria, tipo, fantástico se ela falasse, né? Inclusive tem, se eu não me engano, um grupo chamado Mulheres que Amam Demais. Esse grupo ajuda essas mulheres que se apaixonam demais, viram dependentes ou até mesmo codependentes. Esse grupo está ali para tentar ajudar essas mulheres a fazer muitas vezes o trabalho que essa psicóloga, ela, pelo visto, deve desconhecer, né? Porque as pessoas, tipo, não é porque a pessoa deixou ficar. Existe a questão irracional envolvida ali. Se a gente não entende o contexto, não entendemos essas questões irracionais, como que a gente pode chegar e dizer assim, você deixou a pessoa, você que escolheu deixar a pessoa ficar na sua vida? Não é assim que funciona, cara. Não é assim que o jogo, não é assim que a banda toca, entendeu? O cara deu sinal desde o começo que ele não te valoriza. O cara nunca saiu da casa dele pra ir te buscar, sabe? Nunca. Mas sabe por quê? Por quê? Porque ele é o Shed. É um dos comentários mais ridículos que eu já vi na minha vida. Tipo, a pessoa ficou com esse indivíduo que é prejudicial porque ele é um shed, porque ele é bonitão. Olha só. Sim, tem pessoas que
que realmente é uma pessoa que é bonitona e vai fazer de tudo para ter aquela pessoa, nem que seja por uma noite, entendeu? Porém, como eu disse, existem várias razões do porquê alguém ficar com certos indivíduos que são bonitões ou considerado o shed, que não vai querer nada com essas mulheres, tá? E sim, muitas mulheres passam por essas situações bem ruins e já tem aí várias pesquisas, né? Principalmente no Tinder, ali tem uma pesquisa muito bacana que 20% dos homens são curtidos por 80% das mulheres. E esses 20% são homens bonitões, entendeu? Então existe sim um fator de um forte impulsionador nas mulheres de ir atrás desses caras que são bonitos. A mesma coisa para os homens. Os homens têm esse impulsionador que eles querem ir atrás de mulheres gostosas, por exemplo. Não significa que ele vai se envolver com essas mulheres, mas significa que ele é propenso a seguir esse caminho, a procurar essas mulheres primeiro. Inclusive tem muita gente que é casada, de 40, 50 anos, por exemplo, que troca a esposa por mulheres bem mais jovens, bem mais ativas sexualmente, bem mais gostosas, entendeu? Com tudo em cima, tá? Só que essa ideia do shed, tipo assim, vocês têm que tomar muito cuidado, entendeu? Porque se vocês estão se focando com essas besteiras, significa que vocês estão deixando de lado coisas mais importantes. Então já fica a dica pra vocês aí que são red pill aí. Quantos parceiros a pessoa teve? Isso influencia? Eu vou responder antes, tá, da psicóloga. Assim, cada ser humano, ele tem as suas preferências, certo? E existe uma diferença entre você ter as suas preferências e você comunicar essas preferências de uma forma prejudicial. Dizendo assim, por exemplo, uma mulher promíscua é uma mulher que não serve para casar porque ela é como se fosse uma puta. Isso é uma fala muito prejudicial. Uma coisa é você dizer assim, olha, eu não gosto de mulher promíscuas. E você diz, não, eu não gosto porque eu não gosto, eu não quero isso pra mim. Eu tenho meus valores, eu vou seguir meus valores. A mesma coisa que uma mulher promíscua falar assim, olha, eu não quero esse tipo de homem porque ele não gosta de mulheres como eu. Mas por que você não quer esse tipo de... porque eu não gosto, você entendeu? Isso é escolha pessoal, é preferência pessoal. É uma besteira de um certo ponto? Sim, tá? Porém, como eu disse, cada indivíduo ele vai seguir o seu caminho. Então o problema é essa forma prejudicial em que eles colocam para fora as suas preferências. Não tem nada de errado em você ter suas preferências. Agora você vai humilhar alguém que tem as preferências dela porque você não está alinhado com aquela pessoa, com aquele estilo de vida. Isso é uma puta de uma sacanagem. Porém, para muitas pessoas, a quantidade de parceiros influencia. Eu vejo isso mais como um ponto de insegurança, porque para mim essas questões são irrelevantes, porque eu sou uma pessoa que gosto de me divertir, de ter prazer, por exemplo. Hoje eu namoro, que é muito bom pra mim, ter uma pessoa incrível do meu lado. Porém, eu sempre digo, cada pessoa tem os seus objetivos e se alguém gosta ou não gosta, não tem problema nenhum. Você tem o direito de não gostar de baixinho, de gordinho, assim por diante. Porém, se você é uma pessoa que se foca em outras questões mais importantes para você, como fidelidade, como amor, como garantia, né, de um futuro melhor, uma criação de uma família que tem chances de durar por mais tempo, onde você não vai se ferrar, então escolher a pessoa é muito importante. Porém, a forma como que a Red Pill faz isso é muito negativa, porque você passa a olhar certas questões que muitas vezes são superficiais, né? Quantas vezes ali na Red Pill, por exemplo, eu vi o cara falando assim que mãe solteira não serve para você namorar e casar, você vai ficar cuidando de filhos dos outros? Isso depende, cara. Depende muito, porque tem muita mãe solteira que ela acreditou que estava numa relação boa, só que a relação acabou indo pro saco. Ela queria ter uma relação saudável que ia durar para sempre, mas não durou. Enquanto tem outras que são mesmo pessoas mais desleixadas mesmo, que muitas vezes são mães irresponsáveis, que não estão nem aí, certo? Então você tem dois lados da moeda. E saber escolher a pessoa é muito importante. Só que é o seguinte, a galera da Red Pill, eles têm um posicionamento como se eles fossem um herói, tá ligado? O que eu quero dizer como se eles fossem um herói? Eles falam de uma maneira como se eles tivessem um bom desenvolvimento, como se eles fossem homens de valor, simplesmente porque eles estão ali com aquele conhecimento que eles acreditam que é a verdade. E isso acontece com muita gente, aconteceu comigo. Quando você vai mais a fundo, entendendo esses erros e falhas dessa galera, você acaba saindo. Você sai dali, porque você sabe que tem um outro lugar que tem informações muito melhores do que essa. E eles, por mais que muitas vezes eles acertem algumas coisas, eles erram muito mais do que acertam. E a mentalidade que eles utilizam muitas vezes é extremamente prejudicial para certas áreas. Porém, como eu disse, cada pessoa é diferente, então se a pessoa decidiu seguir esse caminho, ela vai seguir esse caminho, mas existem sim essas análises que precisam ser feitas, porque como eu disse, para cada pessoa é diferente e também é preciso avaliar a situação. Se a pessoa diz, eu não quero uma mãe solteira, eu quero uma mulher que não seja
seja mãe solteira, ótimo, cara. Tem alguma coisa de errado com isso também? Não. É uma escolha pessoal. Se o cara resolveu viver sozinho, tá errado? Não, é uma escolha pessoal, cara. Você vai ficar questionando a escolha pessoal do indivíduo? O que geralmente eu questiono é a justificativa, principalmente aquela justificativa que passa a demonstrar preconceito, por exemplo, ou que passa a humilhar alguém sem necessidade alguma. Uma coisa é você não gostar de algo, outra coisa é você humilhar ou tentar prejudicar alguém usando certas palavras que você não deveria estar usando ali em primeiro lugar. No grau de felicidade dela, de repente, dentro do relacionamento? Quantos parceiros ela teve, se ela vai ser mais feliz ou não no casamento? Tipo, ela chegou no seu consultório e falou assim, tô arrependida de coisas que eu fiz. Ela, o que você fez? Não, tipo, coisas que eu fiz lá no passado mesmo, entendeu? Tipo, 10 anos atrás. De ter transado muito. De ter transado muito e... Então, olha só, se pode ter alguma mulher que tenha feito isso, pode, entendeu? Mas eu garanto pra você que a maioria das mulheres que se divertiram no passado e tiveram muitas aventuras, elas não se arrependem disso. Elas gostaram de ter essas aventuras, entendeu? O que geralmente as mulheres reclamam são das consequências dessas aventuras. Por exemplo, eu já conversei com mulheres onde elas traíram, elas se envolveram com uma pessoa casada, elas sabiam que a pessoa era casada, ela se arrependeu da situação que aconteceu, mas ela não se arrependeu das aventuras, das experiências, do sentimento que ela teve, entendeu? Então pode existir sim o arrependimento de certas consequências ruins que veio daquela ação, porém raramente você vai encontrar uma mulher reclamando das aventuras que ela teve ou algo do tipo. Passa por situações... É difícil um homem não conseguir esquecer uma mulher de 10 anos. Nossa, tem, viu? Tem. Tem? Tem. Sério mesmo? Tem. Talvez a diferença seja de que o homem fala muito pouco sobre as dores. Porque não pode falar, né? A sociedade não deixa falar. Na verdade é um vacilo dela agora, entendeu? Ela tá procurando certos culpados que não faz muito sentido, né? É assim, o homem, ele já na natureza masculina, pelo menos a maioria dos homens, já tem essa necessidade de não ficar se abrindo muito. A gente não gosta muito, a gente acha meio chato, sabe? Tipo, pra que ficar falando de emoção? Se eu tenho algum problema, aí sim eu vou no psicólogo, né? Eu converso com o psicólogo e tal. Mas como homem, cara, eu não gosto muito de ficar mostrando minhas emoções, cara. É claro que a gente, ser humano, a gente tem as emoções toda hora, mas o homem, ele tem uma demonstração de emoção bem diferente da mulher. A mulher é muito mais aberta nessas questões emocionais, porém, depende muito de como você incentiva ela. Tem essa questão também. Eu já vi muita mulher que ela quer falar das questões emocionais, mas escolhe o momento errado para falar. Ou então ela fala do que ela quer, mas ela não fala diretamente, ela fica, sabe, rodando o problema, rodando para você adivinhar alguma coisa, saber alguma coisa. E assim, voltando pro tópico, homens geralmente não gostam mesmo, não tem nada a ver com imposições da sociedade, tanto é que o feminismo tentou fazer com que os homens colocassem mais as suas emoções para fora. Então dizer que a sociedade suprime isso no homem é uma grande mentira pra gente realmente pensar, porque o homem, ele não tem essa vontade, essa necessidade de ficar falando das emoções, entendeu? Se abrindo com isso sempre. Agora, isso pode ser negativo quando? Quando é negativo para o homem? Quando o homem tem um certo problema, uma certa necessidade e ele não procura ajuda. E ele fica lá se segurando, remoendo. Isso é péssimo. A questão da história do arrependimento que eu falei, poderia ser um arrependimento do tipo, eu ficava com os caras, mas depois eu me sentia mal porque eu me sentia usada. Eu nunca vi. Não? Elas chegam pra você e falam assim, os homens não querem mais compromisso, por exemplo. Elas sentem que, tipo, Isso é falso, tá? Isso é uma frase que ele está utilizando de forma generalizada. E geralmente, os homens que não querem compromisso, a gente pode classificar eles de várias formas, tá? Tem homens que não querem compromisso porque eles querem uma vida sexualmente ativa, eles querem ali ter várias mulheres ou vários companheiros. Tem homens, por exemplo, que preferem não ter contato com mulheres, tá? Tem homens que não gostam disso. Tem homens que se afastam e falam assim, não, a lei é assim, as coisas acontecem assim, eles se afastam. Tem homens que, por exemplo, eles são péssimos em relacionamentos, em lidar com as mulheres, e eles mascaram isso ou escondem isso atrás do Red Pill, por exemplo. Eles têm um péssimo desenvolvimento, esconde atrás dessas ideias que nem ele está citando aqui. E muitos homens como eu, por exemplo, a gente sabe escolher mulher, tá ligado? A gente sabe lidar com a mulher quando ela, por exemplo, tenta ferrar com você. Então a gente sabe colocar a mulher no lugar dela. Isso dá uma vantagem pra gente, porque a gente respeita essas mulheres aprendem a respeitar a gente, e elas sabem que se elas fizerem alguma coisa, quem vai sair perdendo é elas. Esse dinheiro e tal, eu ia falar... Isso também, que foi um outro ponto importante, que ele diz assim, a mulher só pensa em dinheiro. Cara, geralmente essas pessoas que usam essas frases
não fazem ideia do que realmente estão falando. Eles estão presos ali num ciclo vicioso que eles não conseguem sair. Se você realmente estudar a atração feminina, que a gente tem o curso Invencível, certo? No curso Invencível, na primeira aula, a primeira coisa que eu coloco é como funciona a atração feminina. A atração feminina tem 8 pilares. Um desses pilares é o status. Porém, dentro dessa aula, eu mostro que a mulher ela não se apaixona só pelo pilar de status, porque isso é muito superficial para ela, não mexe emocionalmente com a grande maioria das mulheres. Então a mulher, se ela se envolveu pelo status, ela está se envolvendo por outras razões que não envolvem a questão emocional. Agora, quando a gente trabalha nas questões emocionais, inclusive acho que é o 4º ou 5º pilar, envolve as questões emocionais, cara, você vai encontrar a mulher lindona com um cara que você fala, caramba, esse cara é horrível, o que ela está fazendo com ele? Aí se você estuda a atração feminina, você vai entender o porquê. Se você não estuda, você acaba criando, a mulher só quer saber de dinheiro, a mulher só quer saber disso, o que é falso, tá? É falso. Todos aqueles que entendem a atração feminina não dizem isso. Este batoré de esgoto aqui. O que será que vai fazer você ficar ou não com ela? Diz respeito a você, das suas necessidades. Nossa, a gente pensa muito diferente, velho. É? É. A gente pensa muito diferente. Eu acho que é o seguinte, eu acho que grande parte das pessoas só são fiéis porque não tem um Christian Grey dando em cima da mulher e... Olha só. Se isso fosse verdade, tá? As mulheres que, por exemplo, eu conheço várias mulheres que são bonitas e que ficaram, por exemplo, com homens que você fala, caramba, esse cara ali é feio, entendeu? Ele não é um Christian Grey, mas ela não troca ele por nenhum outro cara, entendeu? E aí você começa a perceber que esse indivíduo, quando ele fala disso, ele entende pouco ou nada sobre mulher, cara. Entende pouco ou nada sobre relacionamentos, entende pouco ou nada sobre atração feminina, certo? E essa falta de entendimento vai gerar um medo maior, tanto nele e também nos homens que seguem ele, porque é muito provável que esses homens que seguem ele estejam alinhados com esse tipo de pensamento que é muito prejudicial, entendeu? Pô, agora você vai tá preocupado se tem um cara dando em cima dela ou não, entendeu? Pô, outro ponto também é o seguinte, a maioria das mulheres, elas passam por fases, entendeu? E uma dessas fases é o momento que ela enjoa desses caras e passa a procurar alguém que vai respeitar ela. Significa que os relacionamentos humanos são perfeitos e vão seguir a expectativa que esse cara quer ou a expectativa que o ser humano quer? Olha só, quando a gente tem expectativas irreais, a gente começa a pensar assim, eu vou me envolver com essa pessoa, vou viver feliz para sempre com ela, vou ter filhos com ela e tal. Isso daqui tira você da realidade. A realidade dos relacionamentos é muito mais difícil. Pode acontecer muita coisa de agora até o final da sua vida que você não vai ter controle. Você pode se apaixonar por outra pessoa, a sua esposa pode se apaixonar por outra pessoa, várias outras coisas podem acontecer na sua relação. Então a relação é muito mais complexa do que um cara dando em cima dela, tá certo? Então assim, tome muito cuidado com esses conselhos, porque esses conselhos são bem patéticos. Porque vamos supor assim, eu posso inverter o argumento dele. Imagina que tem uma mulher super mega gostosa dando em cima de você e você tá com uma mulher mediana. Então você vai largar a sua mulher para ficar com ela. Mas espera aí, a mulher ter aparência bonitona significa que ela vai te satisfazer como homem? Ela vai satisfazer as suas necessidades que você tem como homem? Eu já vi muito mulher bonitona, cara, que tinha conteúdo nenhum, cara. Não servia nem para relacionamento, honestamente. E muita mulher feia que não tem aquela aparência que a gente deseja, pô, quando você se envolve com ela, você vai se sentir muito mais satisfeito nesse aspecto de satisfazer as suas necessidades, porque muitas dessas mulheres querem isso. Eu já pensei muito nessa vida, né? Pensa, faz 22 anos que eu estudo e penso sobre a vida, vai ver que eu penso demais. Este batoré de esgoto aqui. A pergunta da mulher tem duas frentes. Tem o lado da ideia da atração e o lado do relacionamento. E ela quer normalmente casar com um cara que entregue pra ela as duas coisas, entendeu? Tá. Então assim, pra um cara ela dá e pro outro ela quer o cara... Mas não é a mesma coisa do homem? Vocês também não querem casar com alguém que é gostosona? Não seria melhor? E o cara é uma energia mais baixa, mais na dele, entendeu? E o cara também é meio burro, meio bobão, tipo... Sabe? Uhum. As coisas que ele quer fazer, ele é meio desengonçado. E o outro cara não, muito mais assertivo, confiante, posturado. Porque vamos pôr a história ao contrário, né? Você deu um monte de característica desse homem, põe isso numa mulher e aparece uma outra mulher... super inteligente, gatona, sei lá. Então, mas é que tá, é tipo, o homem, se ele não tiver atração... Não, claramente a psicóloga ela não entende dessas questões, porque ela tá confundindo as coisas.
A forma como o homem sente atração é diferente da forma como a mulher sente atração. Homem e mulher geralmente buscam coisas diferentes, por mais que o objetivo final seja praticamente o mesmo, né? O sexo e relacionamentos para alguns, certo? A ideia dele de ficar falando sobre hipergamia, que é bem complexo nesse ponto. Não tem nada de errado na mulher ter o desejo de ficar com vários homens ou de escolher o certo tipo de homem primeiro. Pô, o ser humano, ele tem a sua natureza e ele vai atrás de satisfazer a sua natureza. O homem também é assim, ele vai atrás de satisfazer a sua natureza. Porque tem muito cara que paga por sexo, por exemplo. Porque muitas vezes ele não consegue aquele tipo de mulher. Então pra ele é muito melhor pagar por sexo e transar com diferentes mulheres lindas e gostosas do que, por exemplo, ficar com uma só mulher, por exemplo, e não ter essa possibilidade, tá? Alguns homens já preferem ficar com uma só mulher porque isso é melhor pra eles. Mas é que nem eu falei, cara. O ser humano tem uma natureza, os indivíduos vão buscar satisfazer essas naturezas de diferentes maneiras, só que isso vai servir para quê exatamente? Ah, mas a mulher, ela tem a preferência de escolher certos homens, certo? E depois, se ela não consegue esses homens, ela vai escolhendo outro. E qual que é o problema com isso? Certo? É a natureza humana. Você vai querer brigar com a natureza humana agora, dizendo que a natureza humana ela é injusta, que não deveria fazer essas coisas? Bem, o jogo é o que é. Você tem duas escolhas. Ou você pode fazer que nem esses caras que ficam, tá vendo como que as mulheres são, blá blá blá. Ou você pode fazer de uma forma diferente. Você pode focar no seu desenvolvimento e fazer que nem homens que nem eu faço. A gente entende o que atrai as mulheres, o que as mulheres querem e como lidar com as mulheres. Eu não me preocupo em como que a mulher ela é programada, eu não me preocupo com a natureza dela. Eu vou me preocupar com outras questões que vai fazer muito mais sentido para mim. Para que eu vou ficar assistindo um vídeo se eu posso pegar um curso e estudar como lidar com as mulheres? Para que eu vou pegar o livro desse cara se eu posso estudar informações científicas do que as mulheres querem, do que atrai as mulheres? Eu não vou perder tempo com informação de má qualidade, então ao invés de eu perder tempo com isso, as mulheres são desse jeito, a gente não deve se envolver ou fazer isso, ou pensar... Cara, eu vou me focar muito mais em como que eu me adapto à vida e à realidade, como que eu entendo o jogo da vida e como que eu posso organizar a minha vida para que eu consiga atingir os meus objetivos, independentemente se vai ter uma mulher do meu lado ou não. Peraí, só volta. O que você falou? Esse homem, quando ele não tem atração por a mulher, ele não casa? Não casa. Ele só transa. Não, isso é errado. Isso é errado, muito errado, na verdade, esse pensamento. E eu vou explicar para vocês o porquê. Existem uma parte na atração feminina que é a parte onde a mulher ela se envolve não porque ela gosta do cara, não porque ela tem atração pelo cara, mas porque ela não tem mais opções. Os homens não querem mais ela, os homens que ela deseja não querem mais ela, certo? Então ela não pode ficar escolhendo. E se ela demorar para pegar um cara que é mediano, que é bem fraquinho, ela vai ficar muito pior. Então ela pode escolher o homem por essa razão. Com os homens ocorre a mesma coisa. Tem homens que não tem opção, cara. Não tem opção. Ele pode tentar conquistar alguém e não consegue. A opção dele, ou ele paga por sexo, ou ele vai ter que se envolver com uma mulher que pode ser gordona, que pode ser feia, entendeu? Entre outras coisas que é a forma como a gente classifica. O homem ele classifica a mulher da mesma forma que a mulher classifica o homem, tá? Isso não é nenhuma questão de ataque a alguém, se a gente for realmente parar a pensar. E tem muito homem que vai se envolver sem ter atração com a mulher, vai se casar sem ter desejo pela pessoa, sem ter tipo vontade às vezes de casar com aquela pessoa, mas ele vai se envolver por quê? Porque ele não tem outras opções. A única opção para ele é aquela. Ou ele agarra aquela opção, ou ele fica sozinho, ou ele paga por sexo. E já o maior medo do homem é o Flamengo. O Flamengo hoje é o maior demônio do Brasil. A menina falou, 20 mil pra mim eu compro uma bolsa. E aí? Então assim... Mas ela não representa o Brasil, né? Não. Uma pergunta pra vocês, tá? Uma pergunta pra vocês. Se a mulher, ela quer se envolver com um cara que tem dinheiro, qual o problema nisso? Um homem que se envolve com a mulher por causa do dinheiro que ela tem. Qual o problema nisso também? Certo? Tem tanta coisa, gente, que vocês podem se preocupar. O cara tá preocupado com isso. Aí você pergunta, por que a gente não consegue resolver o nosso problema organizacional? Tá aí a resposta. De um lado tem psicólogos que não entendem muitas vezes onde que eles estão pisando, e do outro lado você tem certos indivíduos, né, que fazem parte de uma organização social ruim e eles acabaram se tornando isso, né? Esse já é um grande problema aí, né, gente? Ai. Bem, é isso. Esse foi o react desse vídeo aqui.
Eu posso reagir a mais vídeos do Red Pill se vocês quiserem, mas não só do Red Pill, mas também das pessoas que se posicionam contra ou a favor do Red Pill, comentários também, entre outras coisas. Vocês podem colocar o vídeo aqui embaixo, que eu vou dar uma pesquisada nesses vídeos, vou dar uma olhada e futuramente eu posso aparecer com o react que você colocou aqui, né? Eu também estou com a ideia de abrir a Academia Homens de Valor no Discord, que vai ser um local onde vocês vão poder conversar, dialogar, inclusive, tá? É muito melhor que o Instagram, é muito melhor que o Facebook, porque lá você pode conversar por vídeo, conversar por voz e fazer várias coisas ali que são bem interessantes ali. Eu também vou dar aulas lá, revisar várias coisas que vai ser exclusivo para comunidade, beleza? Mas de forma geral, a gente viu que os dois lados da equação aqui tem problemas, e quando você tem dois lados da equação, você acaba pensando que só existem esses lados, quando na verdade existem outros lados. Existem pessoas que realmente são honestas intelectualmente, que realmente entendem a questão, que se aprofundaram nela, e ali você vai conseguir entender realmente o que está acontecendo. Beleza? É isso o meu react de hoje. Até o próximo.